Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Cenário em Vídeo. Hoje é segunda-feira, dia 7 de dezembro de 2020. São meio-dia e 25. Nós temos 24 graus, tempo nublado aqui em São Paulo. Desejo uma boa semana a todos. Amanhã eu atualizo o Cartola, a galera que brinca aqui conosco na liga. Caríssimos, eu vou começar o estudo de hoje falando sobre o índice futuro. Eu sei que em cada programa é uma história, né? Se a gente pegar aqui, por exemplo, o TradingView, havia um gap a 113 e 180, ele foi fechado. Se a gente pegar aqui, por exemplo, pelo Cartesia, o último gap foi fechado aqui a 114 e 341. É um gráfico perpétuo. Seria 114, 340, 345, enfim. Alguns alunos mandaram aqui no Profit e esse ponto é um pouco diferente. E alguns alunos mandaram falando até do EWZ. Do EWZ eu não tinha visto aqui, deixa eu ver. Eu agradeço a todos. Vocês são muito bons comigo nos momentos mais ou menos favoráveis. Realmente teve um gap aqui a 34,61, né? Foi fechado. Vamos ver no gráfico diário. Eu agradeço muitíssimo aí os estudos que a galera manda. É aqui, né? Ó, a gente tem um gap a 35,94 também. Se a gente for pegar aqui, né, esse candle. 35,94, dia 5 de março aqui. Então também foi fechado. Tem alguns aqui acima, eu não sei se serão fechados ou não, veremos. Então, muito obrigado para a galera que é muito gentil comigo. E o EWZ, ele não tem exatamente, a não ser o fechamento desse gap, um sinal de topo, só que está esticado. Mas se eu disser que tem um sinal de topo, não tem. Vamos dar uma olhada no intraday, de repente um gráfico de 30 minutos aqui. No 30 minutos também não, né? Tá esticado, um candle aqui que é de estilo um doji lápide, mas ele não foi acionado. A sua mínima tá 36,38, somente a perda desse ponto faria. Então, no caso do mini índice que a gente tem aqui na tela, também não tem, né? Se a gente disser que tem um sinal de topo no diário, não tem. Agora no intraday, isso já muda um pouco. No intraday eu tracei uma linha aqui pontilhada partindo do gap, isso é admissível, conecta ao fundo do dia 2, depois o fundo do dia 3. E eu conectei aqui os topos dos dias 3 e 4. E tocou novamente essa região e fez um padrão ali que é um misto. Por que eu falo que é um misto? Porque se fosse o arame de topo certinho, esse candle teria que estar um pouquinho para baixo aqui centralizado. E se fosse a pinça, ó, a máxima do candle das 10h30, 114,370, depois 114,385, teria que estar um pouquinho mais alinhado. Enfim, é um misto entre pinça e arame, é um sinal de topo, teoricamente vai trazer o preço aqui no 113. Talvez hoje, né, seria o caminho mais natural para testar a parte baixa aqui desse filhote de canal com cunha. Por que filhote? Um canal tem as retas paralelas e a cunha é um pouco mais inclinada, então filhote de canal com cunha. Depois eu volto aí no final para a gente ver como é que está. Falando do dólar, o WDO-F de Foca 21, ele não segurou no 5.136, tinha deixado aqui uma mistura de pinça com arame e agora veio no 5.104. Quando você tem um suporte importante, o mercado vem abaixo dele e começa a trabalhar acima, é um sinal de fundo. Inclusive tem um gap aqui, a 5.007, será que vai bater? Talvez, ou faz um fundo antes, porque pode fazer uma pegadinha, enfim, veremos aí as cenas dos próximos capítulos. No intraday, 30 minutos, a gente tem fora da banda, dentro da banda, se rompeu 5.116,500, eu acho que ele vai ter um bom repique aqui de uns 30 ou 40 pontos no dólar. Aí nós teremos a seguir o BOVA11, assim como
O mini índice não tem exatamente sinal de topo, né? É uma alta leve, mas não tem sinal de topo. Se a gente pegar aqui o gap, né, ele foi fechado a 110 com 12. Tinha dois gaps, vários gaps, né, foram sendo fechados ao longo do caminho. Esse mais baixo, 110 com 12. É a única coisa nova que tem aí. E se a gente pegar aqui, bateu 110,08, quer dizer, não fechou o gap. Que interessante, né? Não fechou o gap. Ó. 110 com 12, 110,08. Não fechou. O que significa isso? Que pode ter uma correção e depois volta para fechar? Seria o cenário ideal, né? Só tem gap abaixo do preço. É uma possibilidade. E no caso do Ibov, um candle de pequenas proporções também, mas não tem nenhum sinal, nada que seja mais relevante para a gente salientar. Aí nós temos o DI1F25, que são os juros. Os juros, eles desceram aqui para um alvo que nós tínhamos comentado, né? Por simetria, bateria no 630. Se eu tivesse vendido nos juros, eu realizaria lucro. É uma região que pode sim gerar um repique. Agora, se começar a trabalhar abaixo do 6,090, aí teria aqui no 6, né, um ponto psicológico, tal, de algum suporte ou até alguma coisa abaixo. Aí temos o IFNC, que é o índice de setor financeiro. Deixa eu ver se tinha algum gap aqui também para fechar, talvez não. Não, porque é um índice, né, é difícil, ele vai formando o preço. O IFNC, ele tinha deixado um candle aqui, um doji lápide, aí não está trabalhando acima, mas enfraquece muito esse padrão. Somente a perda do 111,434 para trazer alguma coisa nesse sentido, ou mesmo do 111,398, aí faria um topo duplo com eixo aqui, o alvo aqui no teste do 10.890 de novo. E a seguir a gente tem Banco do Brasil, né? Um movimento impressionante, né? Tá rompendo novamente um pivô. A 36,06 é o ponto que, uma vez perdido, pode trazer alguma correção. Por enquanto mostra força. Impressionante a movimentação dos bancos, né? Eles estavam atrasados, com vários drivers negativos sendo embutidos. Eles foram alvo principalmente dos investidores estrangeiros, indubitavelmente. Quando a gente traz, por exemplo, aqui a posição dos estrangeiros no mercado de dólar, né? Eles estão comprados, né? Quando eles compram dólar, pode ter alguma saída de capital. Estrangeiro comprando dólar, muitas vezes, é um sinal de saída, de fluxo, enfim. Quando eles vendem dólar, eles entram no Brasil. Por isso que quando eles entram, eles derrubam o dólar, né? Quando eles saem, eles compram, geralmente eles puxam, mas enfim, é uma ideia somente, só que os institucionais estão bem vendidos. Quando a gente traz aqui o mercado de índice futuro, os estrangeiros estão vendidos e os institucionais comprados. Agora no mercado à vista, fecharam outubro com 33.323.027, é uma das maiores compras de todos os tempos, e começaram no dia 1º comprando quase 1 bi, 919.683.000. Então os bancos, né, a Petro e a Vale e as siderúrgicas foram alvos, empresas de calçado desses estrangeiros. Nós temos ainda um sinal de topo em Bradesco, que é uma estrela cadente, mas teria que perder a mínima, 25,52. Por enquanto ainda mostra força aqui, eles mostram que tem lenha para queimar no curto prazo, mas é início de semana. Eu acho que um driver que os investidores têm que ter no radar é o lance do Brexit, pode trazer alguma tensão, a própria segunda onda de Covid, ou quando não tiver mais muita coisa positiva em relação ao pacote americano, talvez seja aprovado com valor bem menor, ou em relação às próprias vacinas. Acho que são drivers importantes. E aqui no Brasil a briga política, depois que o STF não autorizou a reeleição de Maia Alcolumbre. No caso de Tube, nós temos uma Shooting Star. Como hoje marcou uma máxima maior,
Se não invalida, enfraquece muito esse patamar. Eu acho que o 30,16 continua sendo uma região nevrálgica, mas eu me prenderia à mínima de sexta, que é o 29,65. Por quê? Eu explico. Seria mais ou menos isso aqui. Seria como se você tivesse, você tem um repique aqui em azul. E galera, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que me manda e-mail com estudos, pedindo alguns ativos também. Dentro do possível eu vou procurar fazer. A interação com vocês é muito importante. O aluno, seja ele do grupo, né, que é o nosso público interno, ou público externo que acompanha no Telegram, no YouTube e no Instagram, são a nossa razão de ser. Cada um de vocês é muito importante para mim e para minha equipe. Tenho certeza disso. Nós lutamos, trabalhamos, fazemos tudo por vocês. 28,54 seria um possível alvo. Né? E o eixo seria o ponto-chave aqui na minha visão, que seria o 29,65. A gente vai ter Itaúsa. Itaúsa está na parte alta de um canal. A mínima de sexta seria referência, né? 11,07. Mesmo raciocínio de YouTube, só muda aqui o eixo. E Sambi, o mesmo raciocínio. O eixo de um possível topo duplo seria 49,7. Aquilo que eu brinquei, né? Tem a peça trair e coçar é só começar, né? Cair e coçar é só começar. Só que tem que começar. Se não começar, vai continuar subindo, ó. Vai seguindo a tendência. Aqui, por exemplo, tem um ponto importante que é o 14,93 na Ambev. Somente abaixo de 14,93, né? Anula esse pivô. E aí poderia ter alguma correção. Acima disso, não. E qual o algo novo que a gente tem? Agora, por exemplo, o índice, tudo bem que o BOVA11 não fechou, mas o mini índice só tem gap para baixo. Aí tem B3, SA3, alguma correção. Tem um sinal aqui, né? Para ser uma nuvem negra mesmo, seria que ter penetrado um pouco mais esse candle, mas fato é, se fechar abaixo de 58,50 pode sim corrigir, e de repente até essa LTA que eu vou traçar aqui, ó. Não. Tem essa possibilidade sim, daí a gente vai ver o IVVB11. O IVVB11, como eu comentei, se eu fosse fazer alguma coisa eu venderia. Eu não duvido, por exemplo, de um teste dos 200 bola a bola aqui. O grande barato é, se testar os 200 bola a bola e perder, ou 200,77, tem o gap aqui embaixo, né? Será? E aí Petro e Vale. Temos Petro 4, a Petro 4 caindo 0,80, vamos ver o petróleo. Futuro do petróleo americano. Caindo 1,16, um gráfico de 30 minutos, vamos ver o diário. E eu vejo muita gente que quando a pessoa está na mão contrária, geralmente quando o mercado cai, né? Professores, alunos mesmo, as pessoas têm uma postura. Aí quando, por exemplo, o mercado sobe, elas estão compradas, elas têm uma outra postura. Elas se acham deuses, perdem a humildade, começam a fazer meme. E não é nada comigo não, pessoal. Estou falando de uma forma geral. Não teve nenhum caso que eu achei que... Eu digo assim, eu tô falando de uma forma geral, né? Aí vem uma outra pancada, a pessoa fala, caramba, eu deveria ter tido uma outra postura. Então a gente tem sempre que aprender com os nossos erros, né? Procurar aperfeiçoar a nossa metodologia, ajustar o caráter. Então, eu acho que tudo que a bolsa ela é muito boa pra gente refletir, né? Ela é um bom termômetro, assim, então, mas muita gente não aprende. É impressionante. Pessoas que eu acompanho já há alguns anos, que nem sabem que eu existo até, mas que elas não aprendem de fato. No caso do petróleo, enquanto abaixo de 46, 44, eu acho que tem uma possibilidade de formação de topo sim, principalmente se fechar mais ou menos assim, estilo arame. E no caso do Brent a mesma coisa, só que o ponto aqui é o 49,06, né? E aí tem uma shooting star,
na sexta-feira é uma possibilidade. A Petrobras ela acaba trabalhando mais ou menos nesse embalo, né? Ela tem um gap, mas o ponto mesmo que se for perdido poderia assustar os compradores, atrair a venda 26,67. E aí nós temos Vale. Minério subiu de novo. Eu comentei acho que no Telegram. O minério de ferro negociado no Porto de Qingdao, na China, estendeu seu ciclo de alta visto na semana passada e acelerou 1,32 na segunda-feira a 143 dólares com 93. E aí a Vale responde, né? Subindo um pouquinho, mas tá, eu acho que o ponto de stop, eu acho que para quem já está posicionado, pode pegar a mínima de hoje, que é o 8167, colocaria 81,60. Acho que seria um ponto de stop, na minha visão, um ponto de stop inteligente. Daí falamos do Bitcoin a seguir. Bitcoin aí na tela. O Bitcoin ele dá um jeitão aqui de mastro bandeira, mas eu entendo que é mais uma distribuição para buscar a região de 16.800, alguma coisa aqui, mas é um palpite, não tem um sinal técnico muito evidente, assim, quando você tem 2, 3 estudos apontando para o mesmo lado. Tá esticado, né? Se você colocar um gráfico semanal. Aí tem o BZQ, que é inversamente proporcional ao nosso mercado vezes 2, caindo forte, sem sinal de fundo. Tem a Bolsa de Xangai, que teve uma queda generalizada na Ásia, né? Mesmo com bons dados chineses. Tem aqui um engolfo, mira aparentemente aqui essa LTA com a média de 21. A gente traz aqui o Eurostock 50. Na minha interpretação, faz um processo de distribuição para corrigir bandas de Bollinger cada vez mais justapostas. Bolsa da França que mais se aproxima do desenho do Eurostock 50. Aí a gente tem... sai para mim aqui, governo de São Paulo anuncia início, deixa eu ver, do início de vacinação contra a Covid-19 em 25 de janeiro. Aí o índice DAX também, né? Parece aqui um topo arredondado. E a gente tem a bolsa aqui do Reino Unido, um candle de equilíbrio, mas não é exatamente sinal de topo e tal. Temos o índice Nasdaq, marcando máxima histórica novamente. O índice Dow Jones, na parte alta de uma cunha com um candle de equilíbrio, caindo 0,47. E a mesma coisa aqui o S&P, só que é um candle verde que começou aqui embaixo, recuperou um pouco, e o EWZ, que eu abordei mais cedo. O que chama atenção, pessoal, que é algo novo, né? Assim como o gap fechado no mini índice, é o VIX, que está subindo 5,29, né? Geralmente o VIX vai na mão contrária das bolsas, então é algo que chama atenção. Está fazendo um pequeno pivô de alta, rompendo o 21,88, porque tem um fundo, ou pegando por aqui, né? Ou um fundo duplo, enfim. O 21,88 é um ponto importante, pode trazer uma alta mais forte, até acho que o fará. E a gente tem o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, misturando aí o Orami Cross com uma pinça de fundo, tentando marcar aqui uma região de reação. E aí a gente tem Ibovespa em dólares, né? Sem sinal de topo, subindo. Só esse negócio da vacina em São Paulo, o mini índice começou a subir, é impressionante. Qualquer coisa sobe, né? Qualquer coisa. Passa com uma mosca cor-de-rosa em frente à Bovespa, sobe. Aí vai vacinar só daqui 3 anos, sobe. O Papai Noel chegou no shopping Aricanduva, aí sobe tudo. Qualquer coisa assim que acontece, o mercado negligencia, né, movimentos. Qualquer driver negativo parece que ele faz para provocar a ponta vendedora mesmo, né? Tem uma desgraça, sobe. Tem uma coisa boa, qualquer coisa sobe. Tudo que acontece tem um fenômeno natural, sobe. O Maia diz que não vai votar nada, sobe, tudo sobe. Quando o mercado tem uma tendência, né? E aqui no caso do mini índice, onde que ele está?
Ele está tentando romper aqui onde está pontilhado, que é uma parte alta de um canal. Aí nós temos um 114,385, que é um ponto anterior. Se ele deixar um topo duplo e perder o 114,105, aí ele teria alvo aqui na base a 112,960. Então o que ele teria que fazer? Teria que perder o 114,105 para deixar um sinal de topo duplo aí. Então acho que eu falei de tudo. Deixa eu ver os principais destaques aqui. Deixa eu ver aqui no Infomoney para a gente estudar juntos. E geralmente depois o minério bateu recorde, eu estava vendo aqui no Infomoney. E geralmente o mercado começa a embutir tudo depois de uma vez. Por isso que ele pega muita gente de calça curta. Mas tem que começar. Para quem está comprado, parabéns. Eu acho que eu acho que é momento, aquele negócio que eu falo da palavra de ordem. Para quem está comprado, administrar a posição. A gente tem aqui a Cosan como um dos principais destaques de queda de hoje. A Cosan simplesmente ela fez uma simetria em W, que eu tinha marcado aqui com o fundo duplo, veio praticamente no alvo. O alvo era 86,64, ela veio no 86,45. E agora parece que ela faz uma simetria em A e vai voltar nos 65. Nos 65 é bom, né? No 65. É a impressão que ela nos passa. O dólar influencia muito nessa ação, naturalmente o preço do açúcar, do etanol também. Aí nós temos Qual 3, que é a Qualicorp, ela já está numa situação de teste de topo, né? Não tem conseguido manter o preço acima desses patamares aqui. Se ela romper, deve voar alto, mas ela tem um sinal aqui que eu realizaria lucro se tivesse comprado. Mais um ativo da área da saúde aqui, que tem algum GNDI 3. Mas essa já recuperou aqui, tava aqui o Infomoney tem algum delay, né? Olha, o ativo cumpriu o objetivo. Fez uma simetria. Veio aqui no 74,92, eu entendo que é um ponto para realizar lucro. E tem EZTC3. EZTC3 falhou no acionamento de um ombro cabeça a ombro, que eu vou até apagar. Ela já deu um sinal para realizar lucro na sexta-feira e agora está descendo, está abaixo da mínima, então deve ter um espaço importante para corrigir, é a minha interpretação. Aí ativos que estão em alta. O GPA3. O Trapar está subindo sob efeito de um triângulo simétrico que foi rompido, sem sinal de topo. BTOW, né, começou um movimento na sexta-feira. Eu até comentei, o mercado começa a procurar ativos descontados para comprar. Não tem sinal de topo também. Eu utilizaria um gráfico de 30 minutos aí para não devolver lucro. Nós temos CEMIG e é meio que um flight to quality, né? Você vê que CEMIG, por exemplo, ela deu um sinal de correção, o mercado volta a comprar, o ativo tem qualidade. Nós temos um topo anterior a 13,19. 13,19 também. Seria um ponto importante aqui, tá 13,25, né? Foi a máxima. Eu colocaria o lucro no bolso, é o que eu faria. Porque se ela não conseguir sustentar o preço acima do topo anterior. E aí tem Gol 4 e RBR.
104 tem um sinal de topo. Não chegou a ser uma nuvem negra, mas é algo parecido. Só que agora está reagindo. Onde é que está o stop? Eu colocaria abaixo da máxima de sexta-feira, que é o 2861. Foi acima, bateu 2881, então eu realizaria lucro. E tem a IRBR3. Quando tem dinheiro para escoar, ele começa a ir para ativos que ele considera descontado, né? Então, por exemplo, a IRBR3 estava dormindo. Hoje ela acorda, sobe 7%. E tem muitos vendidos no ativo também. Né? Então, qual que é o lance aqui? Tem uma resistência a 7,38. Ela bateu 7,41. Eu colocaria stop justamente a 7,37. Então eu estaria realizando o meu lucro nesse momento. Ok, pessoal? Só para voltar no índice aqui para a gente fazer um estudo final. Nós temos... Né, no diário não dá para ver muita coisa. No intraday... Deixa eu atualizar os pontos aqui. Que eu considero importante, ó, o 108.830 sim, 110.625, 111.920, eu acho que esse ponto aqui é importante, 112.960, eu acho que até mais importante que o topo anterior é a própria máxima de hoje. 114.385. Então, 114.385, se o mercado começar a trabalhar abaixo dele, como tem essa LTA aqui, ele pode começar a ceder, mas ele teria que perder mesmo os 114.105 para buscar os 112.960 ou a parte baixa, essa LTA aqui que está pontilhada na tela, ok? Então, saúde e paz a todos, eu desejo uma boa semana, espero contribuir. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes, pessoal, valeu!